Miguel acordou sobressaltado com o som de uma porta se abrindo no escuro do quarto de hotel em Lisboa. Seu coração disparou ao ver a silhueta de um homem desconhecido se aproximando, mas era João, seu amante secreto, que havia prometido nunca mais se arriscar assim. No instante seguinte, flashes de câmaras explodiram do lado de fora da janela, capturando o beijo impulsivo que selaria o fim de tudo. Aquele beijo não era apenas um erro, era uma traição a si mesmo, à família e à sociedade que Miguel tanto temia. Ele, um professor de história de 25 anos na Universidade de Lisboa, sempre vivera na sombra de expectativas alheias. Filho único de pais conservadores de uma pequena vila no Alentejo, Miguel cresceu ouvindo sermões sobre tradição, honra e o dever de perpetuar o nome da família. Seu pai, um agricultor rígido chamado António, via no filho o herdeiro perfeito, estudioso, responsável, destinado a casar com uma boa moça e dar netos. Mas Miguel carregava um segredo que o corroía por dentro desde a adolescência, uma atração por homens que ele lutava para reprimir. João entrou na vida de Miguel como um furacão disfarçado de calmaria. Aos 28 anos, João era um ativista ambiental em ONG lisboeta, com uma confiança inabalável em sua identidade gay. Eles se conheceram em uma conferência sobre sustentabilidade, onde Miguel palestrava sobre o impacto histórico das mudanças climáticas em Portugal. João, com seus olhos azuis penetrantes e discurso apaixonado, aproximou-se após a apresentação. Você fala de história como se fosse viva, disse ele, estendendo a mão. Miguel sentiu um arrepio que não era apenas admiração intelectual. Nos meses seguintes, o que começou como debates acalorados sobre política e sociedade evoluiu para encontros clandestinos. Miguel justificava para si mesmo que era apenas amizade, mas cada toque acidental, cada olhar prolongado, desmontava suas defesas. João, aberto sobre sua sexualidade, pressionava gentilmente, por que se esconder, Miguel? Lisboa não é mais como antigamente. Há orgulho, há direitos. Mas para Miguel, o orgulho era um luxo que ele não podia pagar. Sua mãe, Maria, uma devota católica, já planejava seu casamento com Ana, a filha de um amigo da família, uma união que selaria alianças sociais na vila. Naquela noite fatídica no hotel, Miguel havia cedido à insistência de João para um encontro discreto. Ele chegara exausto após uma aula, ansiando por um momento de verdade em meio à falsidade de sua vida dupla. João aparecera de surpresa, alegando que não aguentava mais as mentiras. O beijo veio como uma liberação, mas os flashes revelaram a armadilha. Um repórter sensacionalista, talvez alertado por um rival de João na ONG, capturara o momento. No dia seguinte, as fotos vazaram nas redes sociais, rotuladas como o professor universitário em escândalo gay. O pânico consumiu Miguel. Ele desligou o telefone, ignorando as chamadas frenéticas de João. Em casa, sua mãe o confrontou com lágrimas nos olhos. É verdade, filho. Diga que é montagem. António, o pai, permaneceu em silêncio, mas seu olhar era de decepção profunda, como se Miguel tivesse matado algo sagrado. Você nos envergonha, murmurou finalmente, virando as costas. Miguel sentiu o chão se abrir. Ele negou tudo inicialmente, alegando que era um mal-entendido, um abraço entre amigos capturado fora de contexto. Mas as mentiras se acumulavam, e a pressão interna o sufocava. Enquanto isso, João enfrentava suas próprias consequências. Como ativista, ele era conhecido por sua transparência, mas o escândalo o pintava como predador, seduzindo um homem reto. Amigos o questionavam, você o forçou. João negava, mas o dano estava feito. Ele ligou para Miguel inúmeras vezes, suplicando, enfrente isso comigo. Podemos transformar em algo positivo. Mas Miguel, aterrorizado, bloqueou o número. Era o primeiro ato de traição, abandonar o homem que o fazia se sentir vivo para preservar uma fachada que o matava aos poucos. Dias se transformaram em semanas de isolamento. Miguel pediu licença da universidade, alegando estresse. Em sua mente, diálogos internos o torturavam. E se eu tivesse resistido? E se eu nunca o tivesse conhecido? Ele se via como vítima de suas próprias fraquezas, mas também culpava João por ser tão imprudente. A sociedade portuguesa, apesar dos avanços, casamento gay legal desde 2010, ainda carregava vestígios de conservadorismo, especialmente em círculos acadêmicos e rurais. Colegas sussurravam nos corredores, alunos postavam memes. Miguel sentia o peso de olhares julgadores em cada esquina de Lisboa. Uma noite, sozinho em seu apartamento no Bairro Alto, Miguel abriu uma garrafa de vinho do Douro e revisou fotos antigas. Lá estava ele, criança, com os pais na festa da vila, adolescente, beijando uma menina por obrigação, adulto, solitário em conferências. As lágrimas vieram quando ele percebeu que sua vida era uma sucessão de concessões. Porque eu? Questionava ao vazio. Mas no fundo, sabia que a pergunta certa era, por que não eu? A decisão se formava, confrontar a família ou enterrar o segredo para sempre.
Ele escolheu o confronto, marcando uma viagem de volta ao Alentejo. Era hora de pagar o preço pela verdade, ou pela mentira que restava. Ao chegar na vila, o ar seco e o cheiro de oliveiras o envolveram como um abraço sufocante. Seus pais o receberam com frieza. Sentados à mesa de madeira antiga, Miguel respirou fundo. É verdade, confessou. Eu amo João. As palavras pairaram no ar como uma sentença de morte. Maria chorou, invocando santos e pecados. Antônio bateu na mesa. Você não é meu filho. Saia daqui. Miguel saiu, mas não sem deixar uma ferida aberta. Ele havia escolhido a honestidade, mas o custo era o exílio familiar. De volta a Lisboa, ele procurou João, pronto para reconstruir, mas descobriu que João havia seguido em frente, magoado pela rejeição inicial. Você me abandonou quando eu mais precisava, disse João. Miguel sentiu o peso da traição reversa. A tensão escalava. Miguel, agora exposto, enfrentava boicotes em aulas. Alunos conservadores pediam sua demissão, alegando influência negativa. Ele lutava internamente, valer a pena. João, por sua vez, via sua carreira na ONG ameaçada por doadores homofóbicos. Eles se reencontraram em um café discreto, onde as acusações voaram. Você me usou como experimento, gritou Miguel. Você me forçou a esconder, rebateu João. Mas entre as palavras duras, uma faísca de compreensão surgiu. Eles decidiram enfrentar juntos, mas o caminho seria árduo. Miguel e João sentaram-se em um banco no mirador da Senhora do Monte, olhando para o Tejo ao pôr do sol. A cidade de Lisboa estendia-se abaixo, um mosaico de telhados vermelhos e segredos antigos. Precisamos decidir o que fazer, disse João, sua voz firme apesar da fadiga nos olhos. Miguel assentiu, mas seu coração batia descompassado. Ele havia perdido o apoio da família, agora, arriscava a carreira. E se lutarmos publicamente, sugeriu João. Uma entrevista, uma declaração. Miguel hesitou. Era uma escolha moral, silêncio covarde ou voz arriscada. Os dias seguintes foram um turbilhão de decisões. Miguel retornou à universidade, enfrentando olhares hostis. Um colega, o professor Rui, aproximou-se com simpatia falsa. Cuidado, Miguel. Isso pode custar seu cargo. Rui, ambicioso e conservador, via no escândalo uma oportunidade para a ascensão. Ele espalhava rumores, minando a reputação de Miguel. Enquanto isso, João organizava uma petição online pela tolerância, ganhando apoio de ativistas, mas atraindo o ódio de trolls. Vocês destroem a família tradicional, comentavam. Em casa, Miguel recebia cartas anônimas, ameaças veladas, versos bíblicos condenatórios. Sua mãe ligava esporadicamente, suplicando que volte ao caminho certo. Pense nós seus avós, no que diriam, implorava Maria. Miguel sentia a culpa corroê-lo. Ele questionava, era egoísmo priorizar o amor sobre a família? João, vendo sua angústia, oferecia conforto, mas também pressionava, não podemos recuar agora. Sua relação, outrora paixão secreta, tornava-se campo de batalha. Uma traição inesperada veio de Ana, a noiva arranjada. Ela, ferida pelo cancelamento implícito do casamento, vazou mensagens antigas de Miguel para a imprensa. Ele me usava como disfarce, declarava em entrevistas. Miguel sentiu o golpe como uma facada. Ele a havia cortejado por pressão familiar, nunca amando-a romanticamente. Agora, pagava o preço pela desonestidade passada. Como pude ser tão cego, murmurava para si mesmo, sozinho à noite. João, solidário, planejava uma contraofensiva. Eles participaram de um podcast sobre direitos LGBT em Portugal, compartilhando sua história. Não é sobre escândalo, é sobre viver autenticamente, disse João. Miguel acrescentou, voz trêmula, eu perdi minha família, mas ganhei minha alma. A repercussão foi mista, apoio de jovens progressistas, repúdio de conservadores. Antônio, o pai, assistiu ao podcast e ligou furioso, você nos humilha na TV. Nunca mais volta aqui. Miguel desligou, lágrimas escorrendo. O custo emocional era imenso. Internamente, Miguel debatia Mauta Nocé. Amar João era errado. A sociedade portuguesa, com sua herança católica, ainda estigmatizava a homossexualidade em muitas camadas. Ele lia artigos sobre suicídios entre jovens gays, sentindo empatia profunda. Eu poderia ter sido um deles, pensou. João, mais resiliente, o encorajava, nossa dor pode ajudar outros. Mas uma dúvida crescia, e se João o abandonasse quando a pressão aumentasse? O confronto veio em uma manifestação no Rossio. Ativistas se reuniam contra a discriminação, e João convenceu Miguel a participar. Lá,
eles enfrentaram contra-manifestantes, gritos de aberrações, ovos atirados. Miguel protegeu João de um agressor, levando um soco no rosto. Sangrando, ele percebeu a realidade física do ódio. No hospital, João segurou sua mão, valeu a pena. Miguel, machucado mas determinado, respondeu, sim, por nós. De volta ao apartamento, a tensão sexual era palpável, mas eles focavam em conversas profundas. Miguel confessava medos, e se perdermos tudo? João admitia, eu também tenho medo, mas esconder é pior. Sua união fortalecia, mas rachaduras apareciam. João recebia ofertas de emprego no estrangeiro, tentadoras para escapar do caos. E se formos para Berlim, sugeriu. Miguel sentiu pânico, abandonar Portugal significaria fugir, mas ficar era sofrer. Uma visita surpresa de Maria mudou o jogo. Ela apareceu em Lisboa, olhos inchados. Eu não entendo, filho, mas te amo. Eles conversaram horas, Miguel explicando sua jornada. Maria ouvia, conflituada entre fé e maternidade. Seu pai não perdoa fácil, disse ela, mas talvez com tempo. Era um vislumbre de esperança, mas também uma pressão. Miguel deveria persistir ou ceder. Rui, o colega traidor, escalou a traição. Ele apresentou uma queixa formal à reitoria, alegando que Miguel promovia a agenda pessoal em aula. Miguel defendeu-se em reunião, minha vida privada não afeta meu ensino. Mas o dano estava feito, ele foi suspenso temporariamente. Furioso, confrontou Rui, porque me odeia. Rui sorriu, não é ódio, é oportunidade. Miguel saiu derrotado, questionando se valia lutar. João, vendo-o quebrado, propôs uma pausa, talvez precisemos de espaço. Miguel sentiu o mundo desabar. Era isso o preço do amor? Sozinho novamente, ele caminhou pelas ruas de Alfama, ouvindo fado melancólico. As canções de perda ecoavam sua alma. Ele decidiu, não recuaria. Ligou para João, vamos enfrentar juntos. Mas João hesitava agora, magoado pelas oscilações de Miguel. A alta tensão levava a uma decisão crucial. Miguel organizou uma reunião familiar em casa dos pais. Viajando ao Alentejo, ele levava João consigo, um ato de ousadia. António os recebeu com hostilidade, ele não entra aqui. Miguel insistiu, ele é parte de mim. A discussão explodiu, acusações de pecado, defesa de amor. Maria mediava, lágrimas fluindo. No fim, António cedeu um pouco, não aprovo, mas você é sangue meu. Era progresso tênue, mas custoso, Miguel via o pai envelhecido pelo estresse. De volta a Lisboa, o casal celebrava pequena vitória, mas o escândalo persistia. João perdia financiamento na ONG, Miguel lutava pela reintegração. Eles pagavam o preço diário, isolamento social, saúde mental abalada. Mas em momentos íntimos, como um jantar caseiro, encontravam força. Nós contra o mundo, dizia João. Miguel sorria, mas duvidava, quanto mais aguentariam. O telefone tocou no meio da noite, acordando Miguel de um sono agitado. Era um número desconhecido, mas ele atendeu, voz rouca. Seu pervertido, Lisboa não quer vocês aqui, gritou uma voz anônima antes de desligar. João, ao lado, abraçou-o, ignora, amor. Mas Miguel não conseguia, as ameaças escalavam, refletindo o ódio societal que ele tanto temia. Era o preço de sua visibilidade crescente. Dias depois, em uma reunião na universidade, a reitoria decidiu pela reintegração de Miguel, mas com advertência, mantenha a vida pessoal separada. Ele aceitou, mas sentia-se marcado. Alunos progressistas o aplaudiam, conservadores boicotavam aulas. Uma estudante, Sofia, aproximou-se, você me inspira a ser eu mesma. Miguel sorriu, mas internamente debatia, era herói ou vítima. João enfrentava sua própria crise. A ONG o demitiu, alegando distração midiática. Furioso, ele processou por discriminação, ganhando apoio de associações LGBT como a ILGA Portugal. Isso é maior que nós, disse a Miguel. Mas o processo drenava energia, João ficava irritadiço, questionando escolhas. E se eu tivesse sido mais discreto, confessava. Miguel, e quando dúvidas próprias, respondia, então não seríamos nós. Uma traição veio de dentro, um amigo comum, Pedro, vazou detalhes privados para um blog sensacionalista. Pedro, invejoso do ativismo de João, pintava-os como casal problemático. Miguel confrontou-o em um bar, por que nos trair? Pedro riu, vocês acham que são especiais. A vida real é dura. Miguel saiu abalado, sentindo paranoia crescer. Quem mais os apunhalaria? Familiares distantes ligavam, divididos.
Uma tia devota orava por cura, um primo gay, em segredo, enviava mensagens de apoio. Miguel via o espectro societal, progresso em cidades, mas raízes conservadoras no interior. Ele escrevia um artigo para um jornal, Ser Gay em Portugal, entre lei e preconceito. Publicado, gerou debate, mas também backlash. Traidores da nação, comentavam online. João, estressado, sugeriu terapia. Eles começaram sessões conjuntas, explorando traumas. Miguel revelava repressão infantil, João, rejeição adolescente. A terapeuta questionava, o amor vale o sofrimento? Eles assentiam, mas saíam exaustos. Intimidade emocional aprofundava, mas tensão sexual era evitada, foco em sobrevivência. Um confronto familiar escalou quando António sofreu um infarto leve. Maria culpou o estresse do escândalo. Miguel viajou correndo, encontrando o pai fraco na cama. Você me matou, filho, murmurou António. Miguel chorou, eu só quero ser feliz. Pela primeira vez, António ouviu, talvez eu esteja errado. Era uma rachadura na armadura, mas Miguel pagava com culpa eterna. De volta, João anunciava novidade, uma oferta de emprego em Porto. Podemos recomeçar lá. Miguel hesitava, fugir ou ficar. Lisboa era lar, mas tóxica. Eles discutiam horas, Porto é mais conservadora, argumentava Miguel. Mas fresca para nós, rebateu João. A decisão pendia, testando lealdade. Em uma festa LGBT no Príncipe Real, eles relaxavam pela primeira vez. Dançando discretamente, sentiam liberdade. Mas um ex de João apareceu, flertando. Miguel sentiu ciúme, questionando, você me ama mesmo? João reafirmou, mas semente de dúvida plantada. No dia seguinte, Miguel checava o telefone de João, ato de desconfiança que o envergonhava. O clímax interno veio em uma caminhada pelo Chiado. Miguel parou, eu traí a mim mesmo por anos. Não farei mais. Ele propôs casamento, simbolizando compromisso. João aceitou, lágrimas nos olhos. Mas planejar significava mais exposição, família, sociedade. Maria aprovava timidamente, António ignorava. Rui, o rival, atacava novamente, espalhando dossiê falso sobre conduta imprópria. Miguel processava por difamação, virando caçador. Na corte, testemunhas apoiavam, alunos, colegas. Rui perdia, mas Miguel ganhava cicatrizes. Vitória amarga, confidenciou a João. João, inspirado, lançava campanha nacional por educação anti-preconceito. Miguel juntava-se, palestrando em escolas. Eles viam impacto, jovens compartilhando histórias. Mas custo pessoal, noites insones, ansiedade. Estamos mudando o mundo, mas nos destruindo, questionava Miguel. Uma visita de Ana trouxe closure. Eu te perdoo, disse ela. Mas você me machucou. Miguel pediu desculpas, reconhecendo o erro. Era uma lição em empatia. Com o casamento se aproximando, tensão crescia. Convites enviados, respostas mistas. António recusava, não irei. Maria ia sozinha. Miguel sentia o coração partido, mas prosseguia. No ensaio, João e ele trocavam votos privados, pelo bem e pelo mal. Mas uma bomba, um vídeo antigo de Miguel com Ana vazado. Sociedade questionava, bissexual ou mentiroso. Miguel explicava publicamente, eu negava minha verdade. João apoiava, mas duvidava internamente. O dia do casamento chegava, em uma capela secular em Sintra. Amigos presentes, família parcial. Votos trocados com emoção. Mas a ausência de António doía. Após, uma recepção alegre, mas Miguel refletia, felicidade custosa. Meses após o casamento, Miguel e João mudavam para um apartamento em Porto, buscando paz. A cidade do Norte, com suas pontes e vinho, prometia recomeço. Mas fantasmas seguiam, chamadas anônimas persistiam, sociedade observava. Miguel lecionava em nova universidade, cauteloso. Aqui é mais tradicional, advertia João. Eles navegavam, mas tensão interna borbulhava. João prosperava em nova ONG, focada em direitos LGBT rurais. Ele viajava vilas, educando. Miguel admirava, mas sentia abandono. Você está sempre fora, reclamava. João respondia, é pelo nosso futuro. Discussões escalavam, amor versus ambição. Uma crise familiar irrompeu quando Maria adoeceu. Miguel viajava ao Alentejo, encontrando António amargo. Sua esposa não vem, zombava. Miguel defendia, João é meu marido.
Antônio cedia, venham os dois. Era convite relutante, mas progresso. Na visita, João e Antônio colidiam, debates sobre tradição versus modernidade. Portugal muda, dizia João. Não rápido o suficiente, retrucava Antônio. Miguel mediava, exausto. Internamente, questionava casamento, era precipitado. Dúvidas morais, trair expectativas familiares era certo. Ele lia sobre divórcios gays, temendo. Uma traição profissional abalou João. Um colega na ONG, invejoso, sabotava projetos, culpando-o. João, demitido novamente, caía em depressão. Porque eu, desabafava. Miguel apoiava, mas ressentia, sua luta nos custa tudo. Palavras duras levavam a separação temporária, João ficava com amigo. Sozinho, Miguel confrontava demônios. Caminhadas pelo Douro faziam refletir, vida dupla anterior era mais fácil. Não, decidia. Ligava para João, volte, precisamos conversar. Reunião emocional, confissões de medos, promessas de equilíbrio. Sociedade testava mais, petição contra a educação LGBT em escolas, citando-os como exemplo negativo. Miguel debatia na TV, amor não é ameaça. Ganhava aliados, mas perdia privacidade. Antônio surpreendia, visitava Porto. Eu errei, admitia. Reconciliação tênue, mas curadora. Miguel chorava, anos de dor aliviados. João, recuperado, propunha adoção. Uma família nossa. Miguel hesitava, sociedade aprovaria. Debates éticos, gays como pais. Eles pesquisavam, decidindo prosseguir. Processo adotivo árduo, entrevistas, julgamentos. Uma assistente social questionava, estavas para isso? Eles provavam sim, mas estresse montava. Uma reviravolta, Rui, de Lisboa, contatava, pedindo perdão. Eu era invejoso. Miguel perdoava, fechando ciclo. Com a adoção aprovada, eles acolhiam uma criança órfã, Tomás, 5 anos. Alegria misturada a medo, educá-lo em mundo hostil. Mas felicidade durava pouco, acidente de carro com João dirigindo. Hospitalizado, ele lutava pela vida. Miguel ao lado, rezando apesar de agnosticismo. Não me deixe, suplicava. João recuperava, mas mudado, mais cauteloso. Talvez devamos nos retirar da luta pública. Miguel concordava, foco em família. Anos passavam, Tomás crescia, sabendo de 2 pais. Sociedade evoluía lentamente. Miguel escrevia livros sobre jornada, inspirando outros. Mas dúvida persistia, escolhas certas. Em aniversário de casamento, eles refletiam, dor valeu. Com Tomás agora adolescente, Miguel e João enfrentavam novos desafios. O menino, adotado aos 5, questionava origens, porquê 2 pais. Miguel explicava com carinho, mas via preconceito na escola. Colegas zombavam, sua família é esquisita. Tomás brigava, voltando machucado. Valeu a pena nos expor? Perguntava João, olhos cansados. Miguel, aos 40, professor sénior, debatia internamente. Sua carreira florescera, mas cicatrizes emocionais permaneciam. Família reconciliada, Antônio, avô dedicado, brincava com Tomás. Maria cozinhava feijoada em visitas. Mas sociedade portuguesa ainda dividida, leis avançadas, mas corações lentos. João, 43, liderava a ONG nacional, mas queimado por anos de luta. Saúde abalada pelo acidente antigo, ele medicava a ansiedade. Nossa história ajudou muitos, mas nos custou caro, confidenciava. Uma crise veio quando Tomás, 15, descobria fotos do escândalo antigo. Vocês mentiram para mim, acusava. Miguel explicava, era para te proteger. Tomás fugia, ficando com a voz. No Alentejo, Antônio aconselhava, a verdade dói, mas cura. João e Miguel viajavam para buscá-lo, confrontando passado. Nós erramos em esconder, admitia Miguel. Tomás perdoava, mas mudado, mais consciente de identidade. De volta, família fortalecida. Miguel publicava segundo livro, Amor contra Preconceito. Best-seller, gerava debates. Em entrevista, ele dizia, pagamos alto, mas ganhamos liberdade. João sugeria aposentadoria precoce, viagem pela Europa. Tempo para nós. Miguel aceitava, mas duvidava, fugir novamente. Em férias na Algarve, eles caminhavam pela praia. Olhe para trás, traições, perdas, mas amor prevaleceu, dizia João. Miguel assentia, mas questionava escolhas.
Tomás, adulto jovem, seguia ativismo, inspirado pelos pais. Vocês foram corajosos, dizia. Na velhice, Miguel e João sentavam no jardim, mãos entrelaçadas. Vida de lutas, mas plena. Miguel refletia, decisões certas. E você, leitor, acha que trair a si mesmo por amor à família é justificável, ou a autenticidade sempre deve prevalecer, custe o que custar?